Glória, glória a Deus, amém, amém, amém. Sejam todos bem-vindos a essa quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a nona hora da reversão, uma grande reversão que aconteceu na hora nona. O que aconteceu na hora nona? Hoje é quinta-feira e o tema de hoje é Conhecedores da hora da reversão pela fonte que brota em Samaria. Glória a Deus. Você que é palmeirense, você sabe muito bem o que significa reversão. Glória a Deus. Aleluia. Mas hoje eu vou falar uma reversão que aconteceu e todos nós que cremos no Senhor Jesus, que temos Ele como nosso único, suficiente e Salvador, nós que confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração, aleluia, eu vou te falar sobre uma grande reversão. A referência de hoje da palavra vai ser 2 Reis 7, de 1 a 2, que eu vou começar a falar sobre isso, e depois nós vamos pular para Mateus 20, versículo 5, amém? Então abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 7, amém? 2 Reis 7 vai falar 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alquerim de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Amém? Porém, o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aleluia, que palavra! Irmãos, para quem conhece um pouco dessa história que acontece aqui em 2 Reis 6, 7, esse era um tempo de escassez, eles estavam passando por um grande momento de escassez. Mas então vem o profeta Eliseu com uma palavra e ele diz: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã essas horas, mais ou menos dar-se-á um alquerim de flor de farinha por um ciclo. Eu creio que o Senhor, Ele é um Senhor que Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode mudar a sua sorte do dia para a noite. Amém? Isso aconteceu comigo, mas isso não aconteceu assim. Sabe quando isso aconteceu? Quando eu dei ouvidos à palavra do Senhor. O que o Senhor está falando? O que o Senhor está falando nessa noite? O que o Senhor está falando com você? O que o Senhor está falando comigo? Todos nós sabemos que a palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Lá em Hebreus vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e o propósito do coração. Deus criou o homem como um vaso e Ele quer se dispensar, Ele quer encher esse vaso consigo mesmo. Amém? Só que antes disso acontecer, o homem ele se corrompeu e ele foi contaminado. Mas o Senhor ele tem uma palavra, Ele tem um propósito, um resgate, uma reversão, aleluia. E essa reversão aconteceu na cruz do Calvário, na hora nona, quando o Senhor morreu e disse: está consumado, está pago. O Senhor pagou o preço e Ele nos comprou com seu sangue precioso, Ele nos comprou, amém? Ele nos comprou. E isso é maravilhoso, irmão. É como se fosse uma dívida, né? Que nós não conseguimos pagar por nós mesmos. Mas o Senhor, Ele pagou.
ele pagou com o seu sangue. E o sangue é a marca do início de tudo, como lá no Egito. O tema de hoje, né? Conhecer a hora da reversão pela fonte que brota em Samaria. Essa reversão, ela acontece com a marca do sangue. O sangue de Cristo, ele é simbolizado pelo sangue do Cordeiro lá no Egito, quando o Senhor, ele nos resgatou, ele tirou o seu povo da terra de servidão. E o sangue foi ali a marca nos umbrais da porta. E quando o anjo passava por ali, ele não matava. O anjo da morte, ele não matava, ele preservava. O sangue, ele vem para preservar a nossa vida. Então, que nós sempre podemos nos lembrar do dia que nós saímos da terra de servidão, que nós fomos resgatados pela forte mão do Senhor. Nós fomos resgatados do inimigo. O Senhor nos resgatou com suas fortes mãos. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos a Cristo. Amém? E o Senhor, ele tem propósito, sempre ele tem propósito e ele tem um plano para a nossa vida. E lá em Mateus nós vamos falar sobre isso. Mas primeiramente eu quero falar sobre a fonte. Porque essa reversão acontece por uma fonte que brota em Samaria. E o Senhor, ele prometeu a esse povo que saiu da terra do Egito, da terra da escravidão, de servidão, e passou ali da escravidão para a libertação, da morte para a vida. Amém? E o Senhor, ele lhes prometeu uma terra, uma boa terra. E lá em Deuteronômios vai falar sobre essa terra. Amém? E eu quero entrar em detalhes sobre essa terra porque é muito rico. É muito rico essa palavra. Preste atenção. Eu só vou ler o primeiro aqui. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, amém? De mananciais profundos. Aleluia. Eu quero parar aqui. Terra de ribeiros, de águas e de mananciais profundos. O que é mananciais profundos? Se você tem um poço, lá no fundo do poço, né, geralmente tem água. E porque ali tem umas correntes de águas que ficam lá embaixo. Isso significa mananciais profundo. Amém? E o Senhor é essa fonte de mananciais profundo. Porque lá em João, agora vamos para João 4. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia lá em João 4, 14. João 4,13. Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ó Senhor Jesus, disse a mulher: Senhor, dar-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Aleluia. Eu estou falando aqui de uma água espiritual. Eu estou falando aqui de uma fonte espiritual. O Senhor Jesus é a fonte. Se você está com sede, se a tua alma está seca, você precisa tomar dessa água. Essa água que vai lhe dar, que vai saciar a sua vida, amém? Essa água ela vai trazer refrigério sobre a vossa vida, como o salmista fala, amém? O Senhor é essa fonte, Ele é essa fonte. E lá em Deuteronômios ele vai falar sobre outras características dessa terra, de trigo, cevada, oliveira. E o Senhor é tudo isso, amém? Todos nós sabemos que o Senhor, Ele é a videira verdadeira, amém? Aleluia!
Aleluia, o Senhor é a vida, Ele é a fonte da nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gosto muito dessa palavra porque tudo volta para Cristo e tudo aponta para Cristo. Amém? Agora vamos lá em Mateus, rapidamente. Glória a Jesus. Jesus é o Senhor, irmão. Amém. Glória ao Senhor. Lá em Mateus 20, vai falar sobre uma parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Primeiramente, eu quero falar sobre o homem. Este homem denota Cristo, o dono da casa. Ó Senhor Jesus! E ele saiu de manhã cedo para assalariar, para contratar trabalhadores para sua vinha. Essa hora de manhã cedo, às 6 horas da manhã, que vai falar, denota os primórdios da era da igreja. Quando Cristo chamou os discípulos, o Senhor chamou primeiramente os discípulos, os primórdios, e eles lançaram o fundamento apostólico. Amém? Esses trabalhadores são os discípulos, são Mateus, Pedro. E estudando a palavra do Senhor, você vai ver que ele continua ao decorrer do dia, ao meio-dia, à terceira hora, ele continua chamando as pessoas. E quando ele chega na praça, a praça pode simbolizar um pouco o mundo aqui nessa parábola, e ele chama mais uma vez os trabalhadores. Amém? Aleluia. Vamos ler Mateus 20, do 2. Tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 10, encontrou outros que estavam desocupados. Perguntou-lhe: Por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Então disse-lhe: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e pagarei o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário respondendo disse-lhe a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar-lhe a esse último tanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu?
Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa palavra aqui, ela desperta algo em mim que geralmente muitas pessoas só conhecem a última parte, né, que falam que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas se você quiser entender um pouco melhor essa palavra, você tem que voltar um pouquinho para o versículo 19, 27, porque ali o Senhor vai falar com Pedro. E eu quero ler essa parte para explicar um pouco melhor, para a gente entrar nesse contexto. Então, se você voltar lá no Mateus 19, 27, vai falar assim então. Então falou Pedro, eis que nós todos deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguiste quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgardes 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmãs e pais e mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Entenderam? Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O que o Senhor está falando aqui nessa palavra? Nós somos os últimos da hora. O Senhor está nos chamando, né? E não importa o trabalho que você está fazendo, o salário que você está ganhando, o seu cargo, se você não está trabalhando na vinha do Senhor, você é realmente um desocupado. E o salário de um denário é o mesmo para cada um. É a vida eterna. O Senhor, Ele nos prometeu a vida eterna. Amém? O Senhor nos prometeu e Ele tem nos chamado dia após dia através da sua palavra. Lá em Apocalipse fala, quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos a palavra do Senhor e essa palavra ela nos dá uma direção. Essa palavra ela nos dá caminho para andarmos através da nossa fé, que nesses últimos momentos nós possamos ser os trabalhadores da vinha do Senhor. Amém? Tudo que nós ganharmos de recurso que vier às nossas mãos, que nós possamos consagrar ao Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos consagrar, aleluia, que nós não venhamos comparar um com os outros ou ficar murmurando. Amém, Senhor? Tira toda murmuração Senhor Deus, dos nossos lábios, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é bom e Ele tem nos sustentado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então que essa palavra ela possa ficar gravada no seu espírito quando você acessar, que você venha ser um conhecedor da hora dos últimos tempos, né? Venha saber dessa reversão que aconteceu. O problema do pecado já foi tudo resolvido na cruz. Nós nos posicionamos como os filhos de Deus. Deus, Ele tem fontes de água vivas para nós, que nós possamos nos alimentar, possamos beber e nós seremos refrigerados por essa água da vida. Amém? Que nós possamos nos alimentar dessa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que nos sustenta, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui.
e agradeço. Quem quiser sentir de ofertar na casa do Senhor, amém, você pode ofertar. A chave Pix é igrejaemvinhedo@.com e vão aparecer aqui embaixo. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Nós te invocamos, Senhor Deus, nessa noite e te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque nessa quinta-feira o Senhor tem estabelecido o nosso coração. O Senhor tem nos tirado, Senhor, do que era o caminho do passado. Tem acrescentado no nosso coração uma metanoia, Senhor. Uma nova forma de pensar, Senhor. Uma nova forma de entender. O Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor, aquilo que é o sentir como o Senhor sente, o pensar como o Senhor pensa, o ser constituído à sua imagem. É isso, Senhor Deus, que o nosso coração tem se debruçado, Senhor, em não ficar desocupado. Senhor, nós não vamos andar desocupados, Senhor. Nós não vamos estar na praça, Senhor, perdendo tempo. Num tempo, Senhor Deus, onde tudo é abreviado, nós não vamos perder tempo, Senhor. Uma vez que o Senhor tem nos chamado para essa hora, Senhor, o Senhor tem nos chamado, Senhor, para a hora nona. Nós temos colocado o nosso coração inclinado, Senhor, porque a reversão vem pela fonte que brota, Senhor, pela fonte que brota em Samaria. Senhor Jesus, o nosso coração não é mais, Senhor, deixado de lado. O nosso coração não é mais desamparado. O nosso coração, Senhor Deus, não se encontra num lugar de buscar, Senhor, os próprios pensamentos, de buscar, Senhor, os próprios anseios, de buscar, Senhor Deus, os próprios planos, ou até mesmo, Senhor, desistir de edificar e construir. Senhor, a nossa intenção, o nosso buscar, Senhor, é edificar aquilo que o Senhor tem como uma construção fundamental. Nós queremos realmente, Senhor Deus, ir para a vinha, trabalhar, Senhor, nesse tempo, e não, Senhor Deus, encontrar com o nosso coração um coração de que olha, Senhor, para a entrega dos outros e se compara, de que coloca expectativas, Senhor, desalinhadas com aquilo que é o relacionamento, as verdades combinadas contigo. Senhor, a nossa intenção é ter uma mentalidade voltada para as coisas do alto. Nós queremos realmente, Senhor Deus, olhar e ter como recompensa não o denário, Senhor. Não queremos ter como recompensa não a moeda, não o salário do mês, não aquilo que é temporário e passageiro, não aquilo que é físico e material. Nós não queremos que isso seja a nossa recompensa, Senhor. A nossa maior recompensa, Senhor, que seja, Senhor Deus, a sua distribuição em nós, a sua economia, que seja o seu dispensar. Ó Senhor, aquilo que nós acessamos, pela sua capacidade de nos dar muito mais do que pedimos ou almejamos, seja realmente, Senhor, uma consequência e não, Senhor, o objetivo do nosso enfado e do nosso trabalho. Que nós possamos ter realmente a consciência de que todo o trabalho realizado para o Senhor jamais será em vão. Ó meu Pai, diante de todo esse cenário, Senhor, nós não queremos realmente ter o tempo perdido. Nós não queremos realmente, Senhor Deus, andar como aqueles que têm o seu tempo como vago, como preenchido pelos seus desejos, concupiscências, Senhor, e soberbas dessa vida. Nós não queremos estar nesse lugar. Que a minha mentalidade, a mentalidade dos meus irmãos, possa ser realmente como uma coroa protegida. Que nosso edificar, Senhor, seja com um olhar de um empreendedor celestial,
que com um olhar apostólico olha a sua igreja, identifica suas faltas, Senhor Deus, e busca realmente a posição, o posicionamento de uma solução para que seja preenchido no coração do outro aquilo que é a maturidade necessária para o tempo vindouro, Senhor. Que o nosso interior realmente, Senhor, possa ter como posicionamento o guardar da coroa da vida, um capacete, Senhor, que protege os nossos pensamentos de todo ataque e que realmente não venha a haver o retrocesso, Senhor, naquilo que foi o nosso avanço, naquilo que foi as nossas conquistas, naquilo que foi o amadurecimento já gerado no nosso coração, que não venha a ser o retrocesso. Senhor Jesus, o nosso coração quer desfrutar, Senhor Deus, dos teus planos. Nós te colocamos nesse lugar, Senhor, aonde a nossa boca não vai se calar, aonde não ter voz, não ter palavra, não será o resumo dos nossos dias. Não ter se manifestado, ter enterrado o talento, não será o resumo dos nossos dias. Sua palavra declara, Senhor, melhor é como as coisas terminam do que como elas começam. Então nós te colocamos nesse lugar, Senhor. O Senhor tem colocado diante de nós a bênção e a maldição e tem nos impulsionado a escolher a bênção. E nós queremos andar pelos seus caminhos. Sua sabedoria é agradável, Senhor, aos nossos ossos, agradável ao nosso espírito. E uma vez, Senhor Deus, que o Senhor tem nos chamado para esse momento de reversão, é porque o nosso pensamento hoje não é o pensamento de ontem, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, falar por nós mesmos que nós alcançamos o lugar que nós estamos porque se posicionamos ou fizemos isso ou aquilo. Não, Senhor. Nós alcançamos essa reversão porque se esvaziamos, porque deixamos para trás o que para trás fica, porque tomamos nossa cruz e aceitamos o novo homem, a nova criatura pelo Teu Espírito. Então, Deus, abra os nossos olhos para que nós vejamos, Senhor, que a fonte que emana da nossa boca é maior do que a nossa capacidade, Senhor, de construir e edificar. De que a fonte de vida que emana da nossa boca, Senhor, é maior do que todo o conhecimento que eu já adquiri. De que as palavras que eu trago à existência, Senhor, na verdade, Senhor, provém do infinito. Senhor Jesus, que os nossos olhos, Senhor, possam te enxergar de todo o coração, Senhor, que os nossos caminhos possam estar em Ti, porque na verdade é essa palavra. Nós acessamos a reversão pelo poder do Teu sangue, a fonte que emana, Senhor, de pessoas que não estão mais na praça, mas foram para a Sua vinha e pelo trabalho de Suas mãos, Senhor, realizaram o fruto que o Senhor espera. Obrigado, Jesus, te agradecemos por essa noite, agradecemos por esse dia, agradecemos porque nós somos o trabalhador da hora 10ª, nós somos o trabalhador da hora 9ª, nós somos o trabalhador da hora 6ª e que o fruto do nosso trabalho jamais passará em vão. Amém. Cristo é minha terra prometida, como o sol é tudo para plantar. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Até que alcance a medida do desfrute, pra que Ele volte. Quero viver todos os dias o seu dispensar na plenitude. O deserto não é a minha herança, nele não peregrino mais. Como Josué
pois Cristo é a promessa. Cristo é minha terra prometida. Cristo é minha terra prometida. Como o sol é tudo para plantar, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Eu amo o seu Espírito mesclado ao meu, por isso me esvazio do meu próprio eu. Eu amo o seu Espírito mesclado ao meu Senhor Jesus, por isso me esvazio do meu próprio eu. Cristo é minha terra prometida. Cristo é minha terra prometida. Como o sol é tudo para plantar, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Oh, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em Veja só, toda a terra se rendeu ao Rei. As nações estão atrás da sua luz, que dissipa todas as trevas. Veja só, a justiça costurou e fez, ataviou a noiva do Cordeiro de Deus. Nada agora lhe atrasa. Veja só, os joelhos se dobraram, todos os povos confessaram ao Rei. Eis o dia do Senhor. Ei, a terra se abriu com a ressurreição.
ressurreição dos santos reinarão por 1000 anos, vencendo pra vencer a morte. Desce do céu uma nova terra, um novo horizonte. Vejo um rio de glória sobre o monte. Desce do céu uma nova terra, um novo horizonte. Vejo um rio de glória sobre o monte. Por onde esse rio passar, por onde esse rio passar, haverá vida, haverá vida, haverá vida, haverá vida. Existe uma terra com ingredientes nela que a tornam real e não uma fantasia. Suas estações em ciclos determinam fruto obtido, conexões tão profundas no infinito de histórias pra contar, que nem se escrevesse num livro de milhares de páginas daria pra falar. Essa terra possui multiníveis nela que não dá pra decifrar, só vivenciar. Ela tem sua trajetória definida, que só o dono dela vai desfrutar. E só os olhos de um louco para o mundo e sábio para Deus. E só os olhos de um louco para o mundo e sábio para Deus. Loucos veem o que todos veem em outra perspectiva, pelo autor da vida. Loucos veem o que todos veem em outra perspectiva, pelo autor da vida. No ponto em que o tempo toca a eternidade, eu aguardo ansiosamente o ponteiro da verdade, que me levará nas dimensões viajar, e os resultados que o dono do tempo deseja vou realizar. Loucos veem o que todos veem em outra perspectiva, pelo autor da vida. Loucos veem o que todos veem em outra perspectiva, pelo autor da vida.
bagunça estava pra acabar, mas alguma coisa iria acontecer.